Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre e nesse vídeo nós vamos começar um estudo do Apocalipse. Esse é o capítulo 1. Se esse tema for interessante para você, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar aqui Apocalipse no capítulo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. O capítulo de número 1 de Apocalipse começa com a revelação do objetivo do livro de Apocalipse, que é uma mensagem de Jesus para a igreja com o objetivo de informar, de revelar as coisas que em breve hão de acontecer. Algumas dessas coisas já aconteceram, algumas estão acontecendo e muitas coisas ainda vão acontecer. O livro de Apocalipse é um livro para a igreja. As pessoas que dizem o Apocalipse é um livro difícil, o Apocalipse, eu não gosto do livro de Apocalipse, eu prefiro outros livros da Bíblia. Seria bom mudar esse conceito, porque o Apocalipse é uma mensagem de Jesus para você, que faz parte da igreja. A mensagem contida em Apocalipse é uma mensagem direto de Jesus para a igreja, para que a igreja saiba, para que a igreja tenha conhecimento das coisas que vão acontecer. É uma revelação de Jesus para a igreja. E há uma promessa de bênção, já no versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado que lê e bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras. Esta bênção já está garantida para todos aqueles que se dedicam em aprender um pouco mais sobre essas profecias. No versículo de número 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos parar um pouco aqui. João está exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha na Grécia, é um conjunto de 12 ilhas, né? Patmos é uma ilha considerada uma ilha prisão, ou seja, para lá eram mandados prisioneiros e entre eles estava João e ele estava lá para ser punido. Ele já estava passando um momento difícil, né? Um momento de prova, de luta, e o Senhor aparece a ele e o comissiona, o manda fazer algo. O que o João tinha que fazer era receber a mensagem, era receber as visões e escrever, preparar aquelas cartas e informar as 7 igrejas. E no versículo 4 você vê prontamente João obedecendo o que o Senhor Jesus havia dito para ele fazer. Veja bem, porque é assim que funciona. O verdadeiro cristão é aquele que, mesmo estando na luta, mesmo estando no momento de dificuldade, ele obedece à voz do seu Senhor. João, no capítulo 4, ele já diz as 7 igrejas que estão na Ásia. O Senhor falou para ele fazer algo e ele não olhou para o seu erro, para a sua dificuldade, para os seus problemas. Ele imediatamente foi cumprir aquilo que o Senhor o ordenou para fazer. E assim, que assim seja na minha e na sua vida também. Todas as vezes que o Senhor nos ordenar, nos enviar para fazer algo, que nós possamos, independente da situação que estejamos passando, que possamos imediatamente obedecer à voz do Senhor. No versículo 5 em diante, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou
dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nosso Senhor Jesus. Versículo de número 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No versículo 7, quando João resolveu, ele decidiu e começou a obedecer a ordem do Senhor, ele começou a ter visões. E a primeira visão que ele tem é a visão do Senhor Jesus Cristo vindo com as nuvens, e é assim que funciona. Todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, Ele começa também a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Ele começa a mostrar coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas espirituais. Vale muito a pena obedecer à voz do Senhor. E aqui no versículo 7, ele diz assim, eis que ele vem, A palavra do original é, veja, ele está vindo. João, ele estava realmente vendo, ele estava tendo a visão do Senhor Jesus Cristo vindo, Esta visão que com certeza se cumprirá muito em breve. Amém. E no versículo 8, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Primeiro, João, ele obedece, ele é comissionado pelo Senhor. Ele prontamente obedece. Quando ele obedece, ele começa a ter visões, e depois ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz como de trombeta, era uma voz gloriosa, e aquela voz, ele sabia que era a voz do Senhor, porque a voz dizia, eu sou o alfa e o ômega, e o primeiro e o último, e o que vês escreve num livro, versículo 11, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia, e a Laodiceia. Que maravilha, o Senhor conhece cada igreja pelo seu nome. E João, ele vê, primeiro ele vê a visão, depois ele ouve a voz, e ele ouve com clareza aquilo que o Senhor quer dele, e a palavra do Senhor diz que no versículo 12, ele diz assim, e virei-me para ver quem falara comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Que visão tremenda que João tem. Então, ele está obedecendo, ele está ali, independente da luta, preparado para servir, para fazer o serviço para o Senhor. O Senhor mostra a ele visões, ele vê 7 castiçais, e nós vamos ver daqui a pouco que aqueles castiçais são símbolos, das 7 igrejas, e ele vê o Filho do Homem. No primeiro momento, ele diz que era semelhante a ele, porque João ainda não conhecia o Cristo glorificado, ele ainda não tinha tido uma experiência transcendental assim, ele conhecia o Cristo, Jesus Cristo antes da ascensão, o Senhor Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, que tinha todo o poder e autoridade no céu e na terra, mas ainda não o Cristo glorificado. Então, quando ele vê aquela visão, era uma visão tremenda. E a palavra do Senhor diz que ele diz assim no versículo 15, os seus pés semelhante
latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, aleluia. E tinha na sua destra 7 estrelas, essas estrelas são símbolos também, e representam os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E a palavra do Senhor disse que quando João viu, ele caiu aos seus pés como morto. E, aleluia, ele lhe pôs, ele diz assim, né? E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, a visão foi tão tremenda do Cristo glorificado no meio dos castiçais, no meio das igrejas, a visão que ele estava tendo. E a visão foi tão tremenda, né, que ele cai por terra como morto ali, e o Senhor o coloca de pé e diz a ele, não temas. Então ele teve uma visão do Cristo glorificado, confirmando a mensagem que ele estava recebendo ali. E é tão interessante, né? Primeiro ele ouviu a voz, primeiro ele recebeu ali a missão de levar a mensagem para as igrejas, aí ele se coloca à disposição, quando ele se coloca à disposição, ele vê uma visão do Cristo vindo sobre as nuvens, depois ele começa a ouvir a voz, aquela voz gloriosa do Senhor falando com ele, depois ele vê visões tremendas da glória de Deus, da glória de Jesus, e aí ele cai por terra e o Senhor o coloca de pé. Então ele estava tendo uma experiência transcendental, uma experiência espiritual. E ele fala, né, que era o dia do Senhor, ou seja, ele começou a ter essas visões num domingo e ele estava em espírito, foi arrebatado, né, arrebatado em espírito. Por que muitas pessoas não recebem visões? Por que muitas pessoas não têm essas experiências? Muitas vezes é isso, é a falta, né, de se dedicar um pouco mais à vida espiritual, é a falta de andar mais em espírito, se voltar mais, saber que nós temos sim um corpo, nós precisamos cuidar daquilo que a gente necessita, precisamos trabalhar, fazer o que nós temos que fazer, mas também nós temos um espírito, nós temos que também ter o tempo para nos dedicar para a nossa vida espiritual. Quando a gente começa a se dedicar na vida espiritual, nós começamos a receber coisas espirituais da parte do Senhor. E ele teve essa experiência que ainda ele não tinha tido, e o Senhor o coloca de pé, o fortalece e diz para ele, não temas. Vamos ler aqui os próximos versículos. Versículo 18. E o que vivo e fui morto, e eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vamos fazer então aqui um resumo do capítulo de número 1 de Apocalipse. Nesse estudo, o Senhor Jesus se revela a João e diz a ele, eu tenho uma mensagem para a igreja, entregue a minha mensagem para as igrejas. João obedece. Quando João obedece, João começa a ter uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual, ele começa a ter visões, ele começa a ouvir a voz gloriosa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus mostra para ele 7 castiçais e mostra também 7 estrelas. 7 castiçais significa que são 7 igrejas, e o Senhor fala o nome de cada uma delas para João, né? Maravilha. E também
As 7 estrelas são os 7 anjos, né? Ou pastores das 7 igrejas, para quem o Senhor estava enviando aquela mensagem. A visão que João tem de Jesus foi uma visão tremenda, um Cristo glorificado, uma visão realmente maravilhosa, espiritual, e era apenas o início do Apocalipse, da mensagem contida no Apocalipse, a qual nós vamos continuar a partir do próximo vídeo. Se não deixou seu like, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, isso aí nos ajuda a saber que esse tema é relevante, e aí nos encontramos no próximo vídeo, ok? Deus abençoe, até o capítulo 2, bye bye.